temos o prazer de anunciar que foi alcançado um acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã, e ambas as partes anunciaram o encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes. No Líbano, haverá a cerimônia oficial de assinatura na sexta-feira, 19 de junho. Leio diretamente o que foi publicado por Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, no X, e o que ele diz especificamente na esteira de conversas intensas. Gostaríamos de agradecer aos Estados Unidos da América e à República Islâmica do Irã por seu compromisso em encontrar uma solução diplomática para o conflito, e também gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão aos nossos irmãos nos esforços de mediação, essa grande liderança do Estado do Catar, por seu apoio para se chegar a este acordo, e também gostaria de agradecer em especial a liderança visionária do Reino da Arábia Saudita e da República da Turquia por suas enormes contribuições nisso. Então é isso que está sendo dito neste momento por Shehbaz Sharif, primeiro-ministro paquistanês, a respeito do anúncio do acordo entre os Estados Unidos da América e o Irã, um anúncio considerado histórico do primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif sobre o acordo entre a América e o Irã. A cerimônia dessa assinatura acontecerá na Suíça, em 19 de junho, no dia 19 deste mês de junho, na Suíça. E isso depois de conversas bastante intensas. E Shehbaz Sharif afirma que, com o acordo agora em vigor, os mediadores irão facilitar uma série de reuniões ao longo desta semana. Essas discussões prévias à implementação irão estabelecer a base para as conversas técnicas e também para a cerimônia oficial de assinatura. E ele mencionou na publicação o presidente americano Donald Trump e o vice-presidente americano J.D. Vance. E a cerimônia oficial de assinatura acontecerá na sexta-feira, 19 de junho, na Suíça. E ele agradeceu aos Estados Unidos e ao Irã pelo compromisso em buscar uma solução diplomática para esse conflito. E ele expressou sua sincera gratidão ao Catar, à Arábia Saudita e à Turquia pelas contribuições realmente enormes nesse sentido. E com o acordo agora em vigor, os mediadores, como disse Shehbaz Sharif, facilitarão uma série de reuniões esta semana, o que colocará essas discussões anteriores para a implementação como base para as conversas técnicas e a cerimônia oficial de assinatura. Se é isso o que consta em uma postagem de Shehbaz Sharif, a assinatura será depois. Daqui a exatamente 4 dias, no dia 19 de junho. O que sabemos, Taher, é que o presidente americano disse que falará sobre este acordo dentro de um curto período. Ele divulgará uma declaração, talvez seja por escrito, talvez seja gravada, mas no mínimo haverá uma resposta da Casa Branca. O presidente disse: "Eu vou assinar. Talvez eu, ou J.D. Vance, o vice-presidente, assine este acordo. O acordo é iminente e aguardamos a resposta iraniana, mas nas últimas horas e, na verdade, nos últimos minutos." Há pouco, como ouvimos do primeiro-ministro paquistanês, ele disse de fato que foi alcançado um acordo entre Teherã e Washington. E, portanto, talvez a Casa Branca esteja aliviada agora, porque acreditou que talvez os ataques de Netanyahu estivessem tentando contornar esse acordo e impedir que ele fosse aprovado. E, portanto, agora estamos falando sobre os passos a seguir rumo à fase de implementação, e isso é algo, claro. O Irã disse que mais de uma vez confirmou que de fato está se aproximando de assinar este acordo. E parece que houve uma aprovação da mais alta autoridade, como disse Trump, que é o líder supremo, sim. Agora estamos aguardando. Não sei se você tem alguma atualização sobre a posição iraniana e uma confirmação do Irã. Mas a confirmação é do lado americano e do lado paquistanês até agora. Isso mesmo, apenas do lado paquistanês e do lado americano até agora. Relembramos as notícias que já havíamos repassado aos telespectadores de forma na tarja de notícias urgentes. As últimas notícias diziam o seguinte, citando Donald Trump: o presidente americano Trump disse há pouco que falará em breve sobre o acordo com o Irã.
Ele disse que não tem interesse em mudar o regime no Irã e que assinou de forma eletrônica o acordo com o Irã, ele ou Vance, o vice-presidente. O Irã ainda não confirmou o acordo, acrescenta Trump, e emitirei um comunicado sobre a aprovação dos Estados Unidos ao acordo com o Irã. As sanções contra o Irã podem ser suspensas conforme o acordo, e ele incluirá um compromisso do Irã de não ter armas. Trump também disse há pouco, que o bloqueio naval contra o Irã foi mais forte do que os ataques. Pouco depois, o Paquistão anunciou que foi alcançado um acordo entre os Estados Unidos e o Irã e falou sobre a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano. E o Paquistão disse isso em uma publicação de Shehbaz Sharif. O primeiro-ministro paquistanês disse que a cerimônia de assinatura do acordo entre os Estados Unidos e o Irã será na Suíça em 19 de junho. E as duas partes concordaram em interromper todas as operações militares imediatamente e de forma permanente em todas as frentes. Que Vance vai assinar o acordo eletronicamente daqui a pouco, com o Irã sendo representado por Kalibaf, como as informações tinham dito, e assim com o mediador paquistanês e o Qatari que chegou ao Paquistão. Não temos até o momento uma confirmação do Irã quanto à sua aceitação total e completa deste acordo, nem se ele estará presente nessa assinatura, especialmente depois de ter ameaçado e prometido responder a Israel. Fique conosco, Nádia. Se houver qualquer novidade urgente, peço que me informe diretamente enquanto eu converso com o professor Saleh Hamid, pesquisador sobre assuntos iranianos. Bem-vindo conosco, professor Saleh. Há alguma nova resposta de algum lado iraniano ou de algum responsável iraniano nos últimos instantes ou nos últimos minutos? Eu tinha notado apenas uma publicação, quer dizer, ou então a tradução de um tweet do primeiro-ministro paquistanês para o persa sobre o que foi anunciado, mas não tem. Onde traduziram para o persa, sim, quer dizer, isso não afeta a mídia iraniana. Quem traduz? Quem interpreta e, certo, porque ela varia entre uma ala mais radical. Quase, quero dizer, houve de todas as partes. Foi traduzido por todas as partes. Sim, perfeito. Isso quer dizer de maneira implícita que há um acordo preliminar a respeito desse memorando de entendimento, mas naturalmente isso acabou coincidindo com alguns tweets do presidente Masoud Pezeshkian, nos quais há pouco ele vinha fazendo certas críticas ao ataque. O ataque ao qual os negociadores foram submetidos, liderados, é claro, por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi. Acusado de traição. Sim, e ele estava respondendo aos críticos e disse que isso não é uma forma de crítica, isso é uma difamação da reputação deles e do desempenho deles e as negociações seguem sob orientação direta do líder supremo. Sim, isso foi ainda hoje mesmo. Hoje ele tem um discurso e, na verdade, essas pressões nos últimos dias por parte dos radicais, sejam apoiadores do Basij e da Guarda Revolucionária ou apoiadores da corrente fundamentalista radical, levaram talvez ao adiamento do anúncio do memorando de entendimento e houve grandes divisões lá, porque eles argumentam que se a aprovação foi emitida pelo líder supremo. Essa é uma pergunta legítima. Por que não? É verdade. Até agora não saiu uma declaração do líder confirmando sua concordância com este acordo. Sim, e eles também dizem que enquanto não houver nenhum pronunciamento, declaração ou mensagem escrita ou oral ou qualquer coisa, nós seguimos o que foi seguido pelo líder supremo Ali Khamenei. E eles dizem que este acordo com esse teor publicado por Mullah Kipzerur, o presidente americano, ou seja, uma ultrapassagem das linhas vermelhas. No próprio Irã, agora há um segmento que diz, certo líder, você precisa sim adotar essas posições, com apoio explícito, com uma declaração clara da sua parte. Porque esses estavam, como o senhor sabe, professor Taher, desde o início da guerra nas ruas por dois objetivos básicos. O primeiro, naturalmente, para dizerem que existe apoio ao regime, a sua linha e a guerra que seus apoiadores travaram. E, em segundo lugar, eles estavam ajudando nas patrulhas de segurança e da Guarda Revolucionária nas ruas, junto às forças de segurança, para impedir que ocorressem quaisquer protestos populares contrários nas ruas. Fique conosco, por favor, vou direto a Nádia. Nádia, neste ponto, o Trump, nessas últimas declarações ou em quaisquer declarações anteriores, confirmou ou insinuou a necessidade de saísse uma posição clara e definitiva do líder supremo no Irã, Mojtaba Khamenei, na qual ele anuncie seu apoio total a este acordo. Ou ele se contenta com o que dizem os principais negociadores, como Kalibaf e Araghchi.
Acho que ele se contenta com o que ouvimos e que sai dos principais negociadores. Não espero que ele estivesse aguardando que houvesse um comunicado do líder supremo, mesmo quando foi perguntado quem aprovou este acordo. Você acha que o líder supremo aprovou? Trump disse, segundo as minhas informações, sim, portanto não espero. Acho que o presidente agora está tuitando. Sim, o presidente está tuitando agora. Quero dizer que isso já é algo do passado mesmo. Hormuz agora está sendo aberto sem qualquer taxa e vai permanecer aberto para todos. E com isso pedi que fossem suspensas todas as restrições sobre os portos iranianos. Então, o presidente americano anuncia agora a suspensão do bloqueio aos portos iranianos. Após a aceitação também por parte do Irã, o Estreito de Hormuz foi aberto por iniciativa dele na esteira do acordo e Trump agora, quer dizer, aquela postagem a qual a Nádia se referiu há pouco, Donald Trump fala que o acordo entre a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos, naturalmente agora, quer dizer, foi concluído. E ele parabeniza dizendo parabéns a todos. Ele emite as suas ordens para a abertura do Estreito de Hormuz. Uma abertura totalmente livre, sem qualquer tipo de taxas que o Irã poderia impor no Estreito de Hormuz, como vinha exigindo durante a guerra. E, consequentemente, ele dá as suas orientações, quer dizer, para desfazer ou suspender o bloqueio de maneira imediata, de forma imediata. Sim, tem uma tradução agora, talvez em árabe mais simples. Ele diz que o acordo com a República Islâmica do Irã foi concluído agora. Parabéns a todos. E, em virtude disso, eles emitiram uma autorização completa para abrir o Estreito de Hormuz ao tráfego marítimo sem taxas. Ele diz que é ele quem quer abrir o estreito e não o Irã. O presidente diz, por meio deste, emitir autorização total para abrir o Estreito de Hormuz ao tráfego de navegação sem taxas. E, ao mesmo tempo, ele também emitiu uma ordem para o fim imediato do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos. Ele está se dirigindo aos navios no mundo inteiro. Agora eles podem avançar, podem se mover com liberdade e para o fluxo dos suprimentos de petróleo. Esta é a frase com a qual ele faz uma promessa ao eleitor americano e diz, assim que o acordo for assinado, no plano interno, claro. E, a propósito, talvez o presidente tenha insistido desta vez, apesar do que Netanyahu fez e apesar das ameaças iranianas, em querer barrar o caminho de Netanyahu, quando disse que, o acordo agora foi concluído e o anunciou antes mesmo de o Irã pensar em responder e antes de ouvir de... Foi concluído, diz Trump, foi concluído o acordo com a República Islâmica do Irã. Parabéns a todos, declaro por meio desta a abertura do Estreito de Hormuz sem taxas de passagem e declaro ao mesmo tempo o levantamento imediato do bloqueio naval americano. Navios do mundo, liguem seus motores, que o petróleo flua. Quer dizer, haverá procedimentos que irão obrigar o Irã e os Estados Unidos a tomar para que o estreito seja aberto de forma completa, certo? Sim, o Irã vinha exigindo anteriormente que houvesse um sistema sob sua supervisão, um novo sistema no Estreito de Hormuz, quer dizer, depois que recuou de impor taxas, agora fala em coordenação, de que deve haver coordenação com suas forças militares navais. Se houver a suspensão de um bloqueio, o bloqueio naval, isso é a melhor notícia para o Irã, especialmente para a Guarda Revolucionária, e acredito que seja um grande privilégio e um levantamento imediato, naturalmente, e isso, na verdade, é um grande ganho. Isso pode impulsionar o andamento das negociações para a frente, até mesmo em relação ao dossiê nuclear, porque agora a prioridade iraniana é que suas exportações continuem, especialmente o petróleo estocado, seja na ilha de Karg, seja o petróleo que está a bordo de navios-tanque e embarcações. Mas o Irã também recuou em relação à possível imposição de taxas de passagem? Na verdade, uma das objeções feitas por esses linha dura que estavam se reunindo contra Calibaf e Arakchi era justamente esse ponto. Eles diziam que sim no acordo. Pelo que eles viram, não há quaisquer taxas sobre os navios que passam pelo estreito. Então, se compararmos isso com o que saiu agora na mídia do Trump, parece haver um tipo de correspondência que ainda não foi confirmada. Isto é, ainda não há um posicionamento oficial iraniano. Mas é claro que as coisas... A partir deste anúncio, a abertura do Estreito de Hormuz ocorre em troca da suspensão do bloqueio naval contra o Irã e parece ter havido consentimento de ambas as partes. O Irã havia condicionado que o Estreito de Hormuz
só seria aberto se o bloqueio naval fosse suspenso, e isso aconteceu, como você lembra, quando foi anunciado o cessar-fogo. Quer dizer, por algumas horas anunciaram a abertura do estreito e depois a Guarda Revolucionária disse: se o bloqueio naval não for suspenso, vamos voltar a fechar o estreito, e isso aconteceu. Mas agora, se as duas partes tiverem concordado em abrir o estreito em troca do bloqueio naval, acredito que isso seja satisfatório para ambas as partes. Isso, claro, vai se refletir agora nos preços do petróleo e, quer dizer, em praticamente todos os preços no mundo, inclusive. No cenário interno iraniano, quer dizer, as importações e exportações ficaram paradas, os preços subiram, até as exportações iranianas estão acumuladas no país e pronto. Isso vai incentivar os comerciantes iranianos e até os cidadãos. Vai afetar de forma direta até o valor da moeda, que estava em colapso durante o período da guerra e sim também durante o período do bloqueio. Fique conosco, professor Saleh, por favor, efeitos diretos. Assim, de Londres, o Dr. Jafar Al-Hashemi, pesquisador especializado em assuntos iranianos. Se Trump diz que o acordo agora com o Irã está concluído, como o Irã concordou, na sua opinião agora, e por quê? Na verdade, eu acredito que esse silêncio um tanto suspeito que vivemos ao longo de todo este dia talvez estivesse escondendo muitas questões nos bastidores. O negociador iraniano não podia revelar totalmente tudo o que estava acontecendo nos bastidores, mas... Agora, e com esses passos práticos que vemos o senhor Donald Trump começar a tomar, talvez isso confirme que há. Um acordo foi alcançado além do que imaginávamos, até mesmo além do memorando de entendimento entre os iranianos e os americanos. Volto com você em instantes. A televisão iraniana está anunciando agora o cessar da guerra e o acordo com os Estados Unidos. Então nós temos, um compromisso iraniano claro por meio da televisão iraniana. A televisão iraniana anuncia o cessar da guerra e o acordo com os Estados Unidos depois do anúncio de Trump sobre o acordo com o Irã e de que esse acordo foi concluído. Completamente. E segundo as palavras de Trump, isso permite a abertura do Estreito de Hormuz e o levantamento imediato do bloqueio naval americano. Então, agora também se fala na mídia iraniana, pelo menos em parte dela. A Tasnim, por exemplo, diz que o Irã vai falar sobre este acordo e aprová-lo muito em breve. O que você espera que o comunicado iraniano inclua agora? E de quem ele será emitido? É de se esperar que seja emitido, quer dizer, ou pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional, ou pelo Ministério das Relações Exteriores, já que Araghchi é quem vai assinar. Quer dizer, conforme se comentou ou foi dito, quer dizer, sim, mas como a assinatura, segundo o anúncio do presidente Trump, foi adiada para sexta-feira, dia 19. 19 de junho, isso mesmo, na Suíça. Sim. Então, eu acho que surgiram comentários de que poderia haver um encontro e de que a assinatura seria feita de forma presencial. Quer dizer, era sobre isso que se vinha falando nas últimas poucas horas e eu acho que o Irã também, à luz das divergências que ocorreram nos últimos 2 dias. Ela talvez tenha solicitado o adiamento da assinatura exatamente por causa disso. Também era assim. O governo e os negociadores precisam, quer dizer, preparar o cenário interno para a aceitação interna. O que se quer dizer são os próprios apoiadores do regime que estavam diante dos opositores a isso. Foram eles que protestaram hoje? Eles são fundamentalistas, radicais e também apoiadores de quem representa a Guarda Revolucionária. São representados por várias correntes, ou seja, no parlamento, a bancada da resistência. Os fundamentalistas linha dura no Conselho Supremo de Segurança Nacional, apoiadores de Said Jalili, Ali Bagheri Kani, também têm influência até na Assembleia de Peritos da Liderança. Em geral, estão infiltrados em quase todos os órgãos do Estado, inclusive nos centros de decisão. Eles se renderam agora. Até as últimas horas havia muitas vozes, quer dizer, contrárias, ao menos no nível midiático, e exigiam uma declaração explícita e transparente sobre o conteúdo do acordo e sobre a aprovação do novo líder. Suspeitam do Khamenei, dizem que isso é a única coisa que... Ele pode anunciar o cessar-fogo e dizer que não aceita o acordo. A televisão certamente aceita.
A televisão, de um jeito ou de outro, representa o gabinete do líder supremo, porque o presidente da organização de radiodifusão e televisão é nomeado diretamente pelo líder supremo. Direto do líder supremo, sim. Sim, e historicamente ele é próximo da casa do líder, da Guarda Revolucionária e da aviação. Quer dizer, hoje o Pezeshkian também criticou a atuação da televisão iraniana, porque a televisão de fato exibiu manifestações. Esses linha dura também lançaram em diversas reportagens e programas campanhas midiáticas contra Galibaf, nominalmente, e Araghchi, e os acusaram, quer dizer, com muitas qualificações, entre elas a de fazer concessões e até com termos que sugerem traição e coisas do tipo. Mas, naturalmente, se houver um consenso, eles não conseguem mudar a decisão.